Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é feriadão 15/11 de 2022 e eu, graças a Deus, já melhor, estou parecendo uma criança. Por quê, professor? Primeiro que olha só os cutis, olha que lindeza! Mas o mais interessante é esse aqui, rapaz, até espinha. Nessa idade, aparecer espinha é porque eu tô na flor da idade, moça. Ah, adolescência! Eita, nós! A gripe, graças a Deus, está indo embora. O nariz parou de ficar escorrendo sem parar. Só estou com um pouquinho de tosse, mas é aquela tosse exponencial só para tirar a expectoração. Mais nada. Acredito que agora é o fim dos fins, é aquele arremate, já estou no acabamento da gripe. Oh, Jesus amado, meu Deus do céu. Como hoje nós vamos ficar batendo papo e é feriado no Brasil na Bolsa de Valores, eu só vou falar como é que tá lá fora. O DAX, que é a Bolsa da Alemanha, normal, no 0 a 0 praticamente, está caindo 0,2, 14.283. Nem para cima, nem para baixo. Aqui vai estar fechado, então os comentários sobre isso só para amanhã, porque hoje nós vamos dar continuidade nas explicações sobre o que eu estou fazendo, que o espiritual pediu para eu fazer. Então vamos começar a fazer as explicações sobre as realidades econômicas. Eita nós! Mas antes, vamos também passar o que aconteceu com o petróleo, pois aconteceu um milagre. O petróleo caiu o mundo e fechou está fechando. Agora está em $92 o barril. Moço, ele estava 98, hein? Beirando 100. Caiu do nada. E olha que eles pegaram lá, os produtores da OPEP ainda falaram assim, nós vamos até reduzir, porque... e eu tô achando que esses caras estão meio doidos, eles estão preparando alguma coisa para esse final de ano, hein? A sensação que me dá é que eles estão preparando alguma coisa para esse final de ano. Mas faz parte. Vamos bater papo então, depois a gente fala de umas noticiazinhas de jornal e a gente encerra o vídeo. Meus queridos, o negócio é o seguinte. Perguntaram para mim, vou deixar aberto? Eu vou deixar pro comentários aberto. Eu não vou fazer igual o de sábado com o chat, porque eu preciso sair para fazer as minhas compras da semana, que eu sempre faço na terça. E uma das coisas que perguntaram para mim é justamente isso. Por que é na terça ou quarta-feira que os produtos de hortifruti são mais baratos? Aí eu falei assim, rapaz, eu vou perguntar pro pessoal, e eu fui perguntar, e eu tive uma resposta muito inteligente que eu não sabia. Acontece o seguinte, os produtores fazem as colheitas deles na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, todas as semanas, mas então eles fazem na segunda. Eles pegam da segunda o que floriu no sábado e domingo. Então vem sábado, domingo e na segunda eles fazem toda a colheita. Pega a colheita, chega na segunda-feira e colheita. Eles colhem tudo isso daí e manda para as ceasas, para os centros de abastecimento das cidades, que vai para os mercados nas terças-feiras. Então fica terça e quarta-feira um monte de produtos que teve que ser colhido, porque senão perde. Ou seja, por isso que é um pouco mais barato os produtos que os mercados compram na segunda, mas colocam para você comprar na terça e na quarta. Porque seriam produtos que poderiam estragar ali. E depois dessa data, depois desse dia, vai subindo um pouquinho o preço, porque aí eles estão trabalhando tudo bonitinho, então eles estão pegando as mais selecionadas. Então, na segunda-feira, eles vão pegar o quê? Eles vão pegar aqueles que já tá muito maduro, quase estragando, eles vão pegar o que tiver ali, eles vão pegar, e vão deixar só os pra semana, para ir saindo na semana. Ou seja, eles vão pegar o madurinho, mas também do maduro pro passado, para quase perdendo. E aí eles retiram. E na outra semana eles vão pegar só os selecionados, só aquelas coisinhas que precisa fazer. Por isso, tá? Então, explicando por que aí, pelo menos eu gostei da versão de um dos maiores distribuidores aqui da minha região, que me contou. Por isso que é bom bater papo, né, rapaz? As perguntas de vocês faz eu ir conversar com os homens lá e eles vão e me explicam. Meus queridos, o negócio é o seguinte. Pergunta que me fizeram e a gente precisa estudar sobre isso daí.
Bolsa Família, auxílio não sei do que, auxílio não sei o que lá, isso é bom, isso é ruim, como é que funciona? Vamos lá. Tudo tem os prós e tudo tem os contras. Muito bem. O que acontece é o seguinte. Quando você dá benefícios para as pessoas, para os humanos, ao ponto de não exigir nada em troca, é um problema. Vamos lá. Vamos fazer uma análise? Vamos lá. Presta atenção. Tenta entender a seguinte situação. Eu tenho uma empresa. Tenta imaginar você abrindo uma papelaria, abrindo um bar, abrindo algum estabelecimento comercial. Tá ok? Muito bem. Você vai abrir aquilo ali. Você já tem algumas despesas para pagar. Você vai ter água para pagar, você tem luz para pagar, você tem o aluguel para pagar. Você teve toda uma reforma para fazer, você tem um monte de situações que você tem que fazer, certo? Então você tem que disponibilizar dinheiro e separar dinheiro, porque no começo, quando você abre qualquer coisa, não lota de cliente. Ele vai aos poucos indo, lotando, acontecendo e fluindo, certo? Não é de um dia para o outro. Ele vai acontecendo aos poucos. Muito bem. Aí, você também não consegue fazer tudo sozinho, você precisa contratar alguém, você precisa contratar uma pessoa, você precisa contratar trabalhos. Muito bem. E nisso de contratar trabalhos, você vai procurar no mercado alguma coisa aonde você pode pagar, porque você está no começo, então você não vai poder pagar um monte, porque suas despesas são altas e você não vai saber nem quanto que você vai faturar para isso, vai ter que sair do seu bolso. Então você vai ter que colocar uma pessoa ali que vai sair do seu bolso. Muito bem. Aí eu chego no mercado e falo assim, eu quero contratar alguém. Aí chega uma pessoa e fala assim, olha, por R$1.200 eu não quero trabalhar não, salário mínimo eu não trabalho não. Mas poxa, você não estava precisando? Eu estou precisando, mas R$1.200 eu não quero. Mas você não está precisando? Eu estou, mas eu ganho R$600 de Bolsa Família. Então, 1.200 mais 600 você ganha 2.000. Mas eu não quero. Eu quero 2.000 mais os 600 que eu ganho e lá, e me paga por fora e tudo mais. Muito bem. As pessoas estão fazendo o quê? As pessoas estão pedindo para trabalhar por fora. Quando você tem esse salário, para ela não perder esse benefício, ela começa a fazer bicos trabalhando por fora, sem carteira assinada. Então são duas situações que estão gerando problemas seríssimos no país que as pessoas não estão percebendo. Só percebe a judiação, estão passando fome. A judiação está passando fome, mas se estão passando fome, então nós temos que colocar o bandejão. Igual tem aqui no estado de São Paulo, o bom prato. Que é você paga R$1 e come à vontade ali. Tem um pratão, você bate um almoço gigante, maravilhoso e tudo mais. Certo? Se o problema é comida, então vamos resolver o problema com comida. E não dinheiro. Só que o pessoal fala, não, tem que dar o dinheiro. Só que o dinheiro pode ser gasto de outra coisa. Pode ser gasto com cerveja, pode ser gasto com picanha, pode ser gasto com drogas, pode ser gasto com um monte de coisa. Se o problema é a fome, tem que resolver a fome. Se o negócio é fome, então vamos mandar uma marmitex para a casa de todas as pessoas que estão com fome. Sua casa são quantas pessoas? 10 pessoas? 10 marmitex. Não seria interessante? Se o problema é a fome, vamos resolver a fome. Só que o pessoal não faz isso. As Nações Unidas faz isso. E ela está certa. As Nações Unidas está certa. O governo do Brasil que está aí trocando as bolas aí. Vamos explicar. Vamos voltando lá para trás para explicar. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte. A pessoa, o comerciante, ele para abrir um negócio próprio, ele está tendo mais dificuldade. Por quê? Porque todos os imóveis, todos os aluguéis estão muito altos. Então ele não consegue mais com altíssimo risco de falência no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, porque ele também não tem dinheiro sobrando para fazer. Ele tem que tentar fazer alguma coisinha. Nisso, quebra a possibilidade dele virar um empresário. Primeiro ponto. Segundo, eu quero contratar, eu preferiria contratar 3 por 1.500 do que 2 por 2.000. Só que ninguém quer por 1.500. Então eu
contrato 2 por 2.000. Ou seja, eu diminuo a quantidade de pessoas empregadas e aumento um pouquinho o salário. Mas, professor, isso não é bom? Mas depende. Se você está num país cheio de desempregado, é melhor mais pessoas estarem trabalhando do que desempregada. Porque isso daí é a distribuição. Você distribui. Se um falta por doença, alguma coisa, para a empresa é mais fácil. É mais gente trabalhando. Facilita mais. Esse é um ponto. Vamos lá, dando sequência. Conforme a pessoa não quer ser registrada, corre 2 problemas seríssimos. Um deles chama INSS. Essa pessoa não vai recolher o INSS, porque ela vai fazer bico, ela não pode ser registrada, porque se ela for registrada, ela perde o benefício. E ela quer continuar ganhando esse dinheiro extra, porque é 600 conto, cara. É um celular, é um celularzinho aí, moço. 2 meses é um celularzão. É uma televisão. 600 conto é grana pra dedéu. Não acha que é pouco, não. É muito dinheiro, muito dinheiro. Muito, 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 muito. Então, o que acontece? As pessoas... Calma lá que vocês vão entender tudo. As pessoas que estão nesses benefícios, quando eu faço isso, eu estou arrebentando mais ainda a Previdência. Eu arrebentando a Previdência porque não está gente contribuindo com a Previdência, com o INSS, vai chegar lá na frente na aposentadoria, não vai ter gente aposentada. E aí esse benefício eu vou ter que dar um salário mínimo para essa pessoa, vou ter que aposentar uma pessoa dessa porque ela vai estar passando fome. E aí eu vou ter que pagar mesmo de um jeito ou de outro. Sendo que se ela estivesse trabalhando, ela já estaria contribuindo para o INSS para ela poder aposentar. Ou seja, não ia pesar para o governo. Do jeito que estão fazendo, estão arrombando cada vez mais o INSS. Resumo da ópera. Conforme vai arrombando o INSS por causa dessas pessoas que estão saindo, o que está acontecendo? Não consigo pagar mais aposentadoria para as pessoas. A aposentadoria das pessoas vai cada vez diminuindo. E as pessoas não estão percebendo por que está diminuindo. Porque quem está com idade ativa para trabalhar é que tem que contribuir para ajudar nos aposentados. Como essas pessoas que estão com idade avançada, idade para trabalho, não estão trabalhando, estão fazendo bicos, porque estão recebendo dinheiro do governo, ou seja, estão recebendo em vida dinheiro que era para ser para os aposentados, prejudica. Porque o que acontece? Dentro dessa lógica, o que estão se fazendo? Está se criando um mecanismo, uma engrenagem de explosão. O Brasil vai implodir, porque ele não tem como. E o dinheiro não se fabrica. E a Previdência só subindo. Os gastos, a despesa. E aí, como tá subindo um monte, eu pego e falo assim, vamos fazer alguma reforma da Previdência e corta mais benefício ainda deles. E corta mais benefício deles, e corta mais. Então, é uma tendência com que todos os benefícios de todo mundo que ganhe o teto ou mais do que o teto, começa a cortar. E todo mundo ir diminuindo, chegar até um salário mínimo, até chegar num ponto que nem o salário mínimo se consegue pagar. Bom, esse é um dos pontos. O segundo ponto é o seguinte: eu fazendo isso, essa engrenagem, o empresário corre risco. Por quê? Porque não registrou. Então ele pode receber um processo. Porque o cara pode sair depois e falar assim, olha, estou processando ele porque ele não me registrou. Eu quero meu fundo de garantia, eu quero minhas férias, eu quero não sei o que ele não me pagou. Mas o funcionário não quis ser registrado. E o cara precisava contratar alguém e ninguém queria registrar. E ele entrou numa quina de sinuca e aumentou o risco dele. E ele pode receber um processo ainda. E o que é o pior que eu ando vendo por aí? E acontece. O juiz não quer ver se a pessoa está ganhando Bolsa Família e tudo mais. Ele não pergunta. Ele fala, o processo é só sobre esse direito. O resto, se ele está fazendo errado, é outro processo, é outra coisa. Então incentiva com que essas pessoas vá fazendo essas coisas todas erradas. Professor, então o que seria o correto de se fazer?
Muito bem. O governo deveria ajudar todas as pessoas pobres? Sim. Deveria sanar toda a fome de todas as pessoas? Sim. Com emprego para todos. Emprego para todos. Como se fosse um regulador de um salário mínimo. Ou seja, todos vão trabalhar, nem se for meio período. Todas as pessoas que estão com problemas vai ter que trabalhar meio período. Você vai ganhar meio salário mínimo e vai trabalhar meio período. Emprego para todos. Você quer um biquinho, você já é aposentado, quer um dinheiro extra, você quer não sei o que, quer trabalhar 4 horas a mais? Vai, procura sua prefeitura, a junta militar, emprego para todos. Por quê? Fazendo isso, eu estou gerando riquezas. Eu estou fazendo movimentos na sociedade, resolvendo problemas da sociedade e melhorando a sociedade. Eu não estou simplesmente dando dinheiro e criando um movimento de suga patrimônio do governo e aí como é que faz? Porque o dinheiro não tem de onde sair. O dinheiro, para sair, ele precisa de receita. O governo vive de exploração do povo. Isso que as pessoas têm que entender. Governo é o maior senhor dos feudais que pode existir. Como assim? Vamos lá. O governo chega de você que é pobre, miserável, desgranhento, ele pega e fala assim, vai comprar arroz? Tantos por cento é meu. É o senhor feudal, você tem que pagar o pedágio dele. Ele é o rei. Então o governo vai e tira porcentagens de você em todas as compras que você faz. Você sendo rico ou sendo pobre. Ele vai e pega e fala assim, está comprando feijão? Compra leite? Tá comprando farinha? Vem. Tá comprando óleo? Vem. E ele vai tirando partes do governo. Comprou um celular? Oba, esse aqui dá para tirar um monte. Comprou combustível? Oba, os ônibus comprou combustível. Imposto! Ah, você pagou sua passagem de transporte, a empresa que presta serviço para mim, paga prestação, paga dinheiro para mim, paga impostos, multa, paga um monte de coisa e vai tirando. E ela vai pegando impostos e vai vivendo de impostos. Então o governo não é uma entidade boa. O governo é um senhor feudal. Só que as pessoas acham que é um senhor feudal, que é o bonzinho, que é um santo, que é lindo, que vem para ajudar. E não é. Ele vem para dar subsistência. Por quê? Ele faz os quê? Eu tenho que manter todos vivos. Eu tenho que manter todos vivos. Mas manter todos vivos, até escravo era mantido vivo. Porque se eu perco meu senhor, os meus escravos, ele não vai produzir para mim. Então eu mantenho toda a classe, toda a estrutura social viva, porque é essa classe, essa estrutura social que faz toda a engrenagem girar e faz eu ganhar dinheiro, ganhar impostos e tudo mais. O que o governo da esquerda não entende é isso. Que ele sendo governo, ele não é bonzinho, ele continua sendo um senhor feudal. E ele não tem como deixar de ser um senhor feudal, porque ele explora as empresas. E as empresas exploram os funcionários. Então vamos lá. Se amanhã eu chego aqui e falo assim, chega uma empresa e fala assim, olha, eu vim aqui, eu vou trabalhar com a margem de 50%. Então tudo que eu produzir, 50% vem de lucro para minha empresa. E eu vou contratar meus funcionários e tudo mais. Chega o governo da esquerda e fala, que é isso? Capitalismo, onde se viu? E chega e fala assim, não, vocês não podem. Quem tem que fazer essas coisas sou eu. Aí o governo fala assim, não, eu que vou produzir. Vamos falar que é um sistema comunista. Eu vou produzir. Aí a indústria chega e fala assim, tá bom, então fica você produzindo, eu vou para outro país. Aí o governo vai e produz. O governo precisa do dinheiro. Ele também precisa do dinheiro, porque ele precisa do imposto, ele precisa do dinheiro. Todas as empresas do governo também têm que ter lucro. A Petrobras tem que ter lucro, todas têm que ter lucro. Porque eles precisam desse lucro para pagar o salário das pessoas. Ou você acha que paga o salário com o quê? Com a margem de lucro.
Além da margem de lucro pagando aquilo, o governo também fala, eu preciso viver, eu preciso dos meus impostos, pago os impostos. Porque imposto é diferente de lucro. Não. O imposto é o que faz o produto subir. Se você tem um produto que você vende por 1, eu tenho que vender por 1,50 para poder pegar essa parte do lucro. Eu tenho que pegar minha parte. Se eu compro por 1 e vendo por 1 e ainda tenho que pagar para o governo, eu estou tendo prejuízo. Então o governo é a entidade mais podre que pode se ter na sociedade. E quando o governo vem com essa cabeça de jirico, essa cabeça de burrice, de ignorância, porque burrice no dicionário significa ignorância, de não entender a realidade. Quando ele vem com essa ideia de jirico, ele não percebe que é o ao contrário que tem que fazer, ele ajudar os pobres. Porque ele, desfazendo das indústrias, do capital, das empresas, ele tem que fazer esse serviço. E ele fazendo esse serviço, ele vai ter que contratar alguém. Contratando alguém, fica a mesma coisa. São pessoas escravas também, tem que trabalhar para você. É você que manda, é chefe do mesmo jeito. Então é melhor as pessoas terem, as empresas, escolher o que quer fazer nas empresas. Ah, não gosto mais de você, vou pedir minhas contas, eu vou para outra. Porque isso é uma certa liberdade. Quando isso acontece, você tem muito mais liberdade do que quando é um governo onde só o governo manda. Porque é o governo que vai falar, você vai fazer tal coisa, vai fazer assim, 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 e você não tem mais outra escolha. Ou você trabalha ou você morre de fome. Já no capital, você pode escolher a empresa que você quer. Então nós temos que estimular mais empresas. E para estimular mais empresas, eu tenho que oferecer mais lucros. E para oferecer mais lucros, eu tenho que ter uma harmonia e um governo que não tire tanto. Aí o que a esquerda pensa? Não, eu preciso aumentar minha receita. O que eu faço? Aumento o imposto. Aumento o imposto. Aumento o imposto. Que é o que eles estão querendo fazer, colocar imposto do PIX, aumentar o imposto do combustível, aumentar os impostos das empresas. Eles só pensam nisso, eles querem aumentar o imposto. Porque para eles as empresas são um buraco sem fim, onde eu posso tirar sem fim. Só que eu, sendo empresa, chegou o governo e fala assim, eu quero tirar mais tanto de imposto. Aí eu falo assim, poxa, você já tira 20% de imposto. Eu não estou tendo 20% de lucro. Você, sem trabalhar, está pegando mais do que eu e sem risco, porque você não tem responsabilidade de contratar um funcionário, você não tem responsabilidade de pagar aluguel, você não tem responsabilidade de pagar água, você não tem responsabilidade de pagar as contas e você não tem responsabilidade de viver. E eu tenho essa responsabilidade. Você, governo, senhor feudal, o maior explorador que tem. Aí a empresa chega e fala assim, olha, aumentaram mais imposto aí. Olha o Brasil, agora sim, aumentou mais imposto. O que eu, indústria, faço? Desculpa, mas eu não sou do país. Não existe indústria do país. Existe indústria. Se você não quer mais produzir carros, tudo bem, eu saio, vou no país vizinho. E o dia que você quiser um carro, você compra lá o meu produto por lá. Aí eu exporto para você, eu vendo para você. Então o que aconteceu? Foi o que aconteceu na Argentina, está acontecendo na Argentina e pode acontecer no Brasil. Que é o seguinte, o governo começou a se apertar, eu começo a aumentar impostos. Aí o que acontece? Eu, indústria, pego e falo, sai, porque já está comendo a meu lucro e eu preciso do lucro. Então eu saio, você, país, se vira para fabricar seu carro, celulose, o que é? A indústria de papel e celulose que estava lá, saiu de lá agora há pouco tempo, foi para onde? Paraguai. Aí eles saem dessa situação porque o imposto está alto. Eu pego e vou para um outro país onde o imposto é menor, onde o governo feudal tira menos de mim, que estou produzindo. Eu gero emprego ali, eu pego parte do lucro do que eu estou tendo e vou distribuindo por salários para todo mundo. Vou gerando esse equilíbrio que tem. Essas pessoas trabalhando vão ajudar no INSS para diminuir o rombo do Estado, que vão gerar impostos onde o governo vai pegar esse dinheiro para ajudar as outras pessoas e tudo mais. Ou seja, a burrice
da esquerda está onde? Em não entender que é o capital feliz que faz eles ganharem muito dinheiro. Quanto mais indústrias eu trouxer para o Brasil, quanto mais dinheiro eu fizer com que essas empresas venham aqui e produzam, eu quero que você produza para o planeta inteiro, igual a China fez. Porque o que a China entendeu? Vem aqui e explore meus pessoal, não tem problema. Porque quando você está explorando os meus habitantes, pagando salários até baixo, você não está explorando. Você está tirando uma pessoa que eu teria que pegar e pagar um salário mínimo para sustentar essa pessoa, e você está pagando esse benefício, eu terceirizei para você, ele está trabalhando, ele está gerando riqueza e ainda está me dando dinheiro, porque essa indústria fazendo isso tá te dando comida, tá te dando salário, tá desenvolvendo, produzindo coisas, fazendo com que gere mais empregos, com gente levando a mercadoria com caminhãozinho, depois levando de volta, leva pro porto, leva pro aeroporto, leva pro navio, leva pro trem, leva para não sei aonde, traz mais mercadoria. Olha, precisa de um cara para pintar a fábrica, gerando um monte de emprego. Aí ele tira aquela situação, e ainda pega imposto. O governo ainda ganha o imposto. Então, qual foi a sacada da China? O capital é meu amigo. O capital é o melhor instrumento social que pode existir em qualquer lugar do planeta. Porque o capital é a indústria, é o comércio, é a empresa que gera a diminuição das despesas que eu tenho que o governo fazer, eles vão fazendo, gerando emprego. Eles vão me dar mais dinheiro para eu fazer mais obras e fazer mais geração de emprego e mais coisas. E assim anda. E qual que é a cabeça burra da esquerda? Não, eu vou pegar dinheiro emprestado e vou construir obra. Eu vou pegar dinheiro emprestado e vou fazer coisa. Eu vou pegar dinheiro emprestado, ou seja, criando mais dívida. Dificultando mais ainda para eu pagar mais o salário ali na frente. Não, a indústria não presta, vamos tacar mais imposto para as indústrias tudo fugir do Brasil. As indústrias fogem do Brasil, você fica sem emprego, você fica sem coisa e dependendo cada vez mais do governo. Aí, quanto mais gente depende do governo, mais pesa o governo. Aí o governo fica mais inchado. Quanto mais inchado fica o governo pesado, mais ele precisa de empréstimo. Quanto mais empréstimo ele faz, mais ele se afunda. E aí, como ele não consegue mais empréstimo, porque ninguém quer emprestar mais dinheiro, ele começa a produzir dinheiro. Começa a fabricar dinheiro. E aí você vira a Venezuela. E aí seu dinheiro começa a desvalorizar e todo mundo perde. Então a burrice da esquerda é destruir o capital. É isso. Só que eles não entendem. Eles não querem entender. Eles acham que as indústrias são tudo inimigo. E não é. Eles são o melhor instrumento social que pode se ter. Agora, o que pode ser feito, então, professor, para melhorar essa situação? Ótimo, vamos lá. Indústrias, vamos colocar uma coisa social, tipo de diferença de classes, como eles gostam de falar. Nenhuma indústria pode pagar salário diferente de 10 vezes o que o máximo ganha. Então, tipo assim, se o diretor ganha 10 mil, o funcionário menor não pode ganhar menos do que 1.000. Claro que, tipo, salário mínimo, né? Então vamos falar um outro salário? Se o diretor ganha 50 mil, se o diretor da indústria ganha 50 mil, nenhum funcionário, até a faxineira, nenhum funcionário pode ganhar menos do que 5 mil. Ou seja, 10 vezes. Se fizer esse negócio da regrinha de 10 vezes, do mais pro menos, vocês vão ver como que resolve muita coisa social. Ninguém poder ganhar mais do que 10 vezes. Exemplo, um funcionário do Supremo ganha 45 mil. Nenhum funcionário pode ganhar menos do que 4.500. O funcionário de uma indústria, tem lá o presidente, ganha 100 mil. Então ninguém pode ganhar menos que 10 mil. O salário dos donos da empresa e dos diretores de qualquer empresa está condicionado a 10 vezes o salário. Poxa, mas professor, será que isso dá certo? Tá. Porque eu, dono da empresa, vou pegar e vou continuar investindo, porque eu vou ver com os acionistas. Eu não vou mais ganhar salários altos como o funcionário da empresa.
mas como societário da empresa. Aí é outros 500. E societário é societário. Aí é outra forma de se ganhar dinheiro. Mas isso já equilibraria toda a situação que poderia ter. Fazem isso? Não. Isso seria algo inteligente a se fazer, mas infelizmente não faz. Então, quando eu falo que a esquerda não sabe o que ela está fazendo e quando fica implantando na cabeça das pessoas que para ir contra o comunismo, para ir contra as indústrias, elas estão erradas, que ela precisa aprender com a China, é porque ela precisa aprender com a China. Simples assim. Não existe social sem ajuda do capital. Quanto mais capital você tiver, mais desenvolvimento você tem e mais dinheiro sobra para o governo fazer mais coisas ainda para o social. É assim que pensa? Infelizmente não. Só pensa em que o governo é como se fosse uma árvore de dinheiro e dali eu vou tirando e seja até onde vai. Vamos para as notícias do jornal, então? Vamos lá. Estadão, PEC da transição. Mercado se anima com expansão menor de gastos no radar da equipe de Lula. Pois bem, vocês lembram que eu falei? Eles vão pedir 200 bi e aí vai baixar, vão fazer uma contraproposta, depois vão fazer não sei o que e vai chegar no meio comum que vai ficar em torno dos 120 bilhão. Olha só. Além da movimentação de Ciro Nogueira, uma liderança do Centrão, o mercado reagiu à notícia vinculada pela Bloomberg com a informação de que a equipe de Lula vai avaliar uma alternativa mais conservadora para financiar o programa social em torno de 130 bilhões. Eu tô acertando, hein? Vocês lembram que eu falei? Em torno de 120 bi? Meus queridos, eu conheço a política. Eu tô falando para vocês, faz tempo que eu fico estudando isso. O espiritual pediu para estudar política anos. Tudo que eu fiz na minha vida é preparação para alguma coisa do amanhã. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu só sei que eu estou me preparando anos e anos. Muitos anos. Se é para salvar o povo, tem que ser através de desenvolvimento. Desenvolvimento não do governo, desenvolvimento da sociedade através do capital. Se não for assim, esquece. Vamos lá. Folha de São Paulo. Alckmin minimiza a viagem de Lula em jato de empresário. E o Alckmin está se transformando no bombeiro do governo Lula. Ele está virando um verdadeiro bombeiro. Ele não quer que exploda o governo Lula. Só que, na verdade, será que ele não quer que exploda? Para ele não seria bom? Por que ele está fazendo isso? Porque ele já está se colocando como o articulador, como o cara que traz a paz. Depois vai chegando um tempo que ele vai sair, vai deixar o Lula sozinho se matar, e aí o pessoal fala assim, o Alckmin que é o melhor que tem, então vamos tirar o Lula e deixar o Alckmin. Tudo está indicando que vão fazer isso logo, hein? É o que está aparecendo aí, hein? Pois é. Abre aspas. A informação que tenho é que não é emprestado. Está indo junto para a COP, não tem empréstimo, estão indo juntos no mesmo avião. Estão indo mais pessoas, o ex-governador, lideranças políticas, ambientais, todos juntos. Então não é que estão emprestando, ele está pegando carona, que o Alckmin tentou passar. O dono da Q Saúde promoveu jantares reservados em sua casa, reunindo nomes dos empresariado como Cláudio Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim, e banqueiros Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco. Ou seja, é uma pessoa do setor de saúde. Será que eles vão ficar felizes com uma nova pandemia? Será que vai estar tudo lindo, maravilhoso? Como é que é? Porque o setor de saúde foi o que mais ganhou dinheiro com a pandemia. Será que uma nova pode fazer eles ficarem felizes? Espero que não seja por esse caminho. Infomoney. Michel Temer diz: o que aconteceu no país não foi polarização, foi radicalização. Temer criticou a postura tanto de Lula quanto de Bolsonaro após o resultado do pleito. Deveriam lançar palavras de harmonia. E o Temer está correto. E quem está fazendo isso
é o Alckmin. O Alckmin pegou a essência da coisa e está tentando levar no equilíbrio. O Michel Temer está tentando falar as coisas e não está entendendo as coisas lá. O Temer ainda pegou e falou assim, o Lula devia até chamar o Bolsonaro para ajudar na transição, ajudar no governo. Como o Bolsonaro fez com o Temer. Temer, o que você me aconselha? O que você me fala? O que você me fez e tal? Agora, os dois entraram numa polarização tão grande de disputa. Você é o santo e você é o satanás, que, moço, só Jesus na causa, e isso não vai dar certo. E eu acho que o Centrão vai mexer pauzinhos para que isso volte a fluir. Pois polarização para o Centrão não é sadio, e o Centrão é o que manda. Você pode achar que não, mas é o que manda. Jornal Reuters. Moraes defende que Congresso regulamente uso das redes sociais para combater propagação de fake news. E como que eu vou combater propagação de fake news? Não. Você tem que ensinar as pessoas a analisar as fake news. É muito mais inteligente e menos ditador você ir ensinando as pessoas a parar de propagar imagens, vídeos sem começo, meio e fim e de canais que a pessoa nunca viu na vida. Eu recebo nos grupos de família uma tonelada, eu apago tudo. Eu só pego os de notícias de jornais ou de pessoas que têm referência. Porque senão vira uma porcaria, virou um lixo. A minha família virou uma fábrica de spam, uma fábrica de lixo. Lixo, 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 lixo. Eu nem perco tempo. Só que eles acreditam, se bobear nem acredita. Eles veem aquilo ali, fica naquela retórica louca e fica ali. E essa fábrica de notícias falsas, de pegando coisas lá de trás, fazendo coisas, isso aí virou uma fábrica tão grande, porque isso dá dinheiro. Como as pessoas compartilham, isso dá dinheiro, porque o YouTube paga por quantidade de pessoas que vê. Então quanto mais pessoas veem, mais dinheiro eles ganham. Aí você vai ver uma pessoa espiritual. Aí eu chego uma pessoa espiritualizada, pego e pergunto assim pra ela: quantos vídeos de espiritualidade você compartilhou hoje? 2, professor. E quantos vídeos de grupo de Bolsonaro, de Lula você compartilhou? Ai, uns 30. E depois essa pessoa vem falar assim: ai, eu não fui salvo, ai, Jesus me deixou, ai, eu nem percebi, ai, eu tô lutando pela liberdade, ai, eu tô lutando contra o fascismo, ai, eu tô fazendo... Moço, se o seu esforço de compartilhar vídeos de espiritualidade for igualzinho, não precisa ser mais não, igualzinho o dessas porcaria de fofoca de política, se for nessa mesma proporção, você pode ter certeza do seguinte: você está fazendo uma benção tão grande pro planeta. Só que também não adianta propagar vídeo louco, de gente louca com teoria maluca aí não, de espiritualidade. Passe ensinamentos, pessoas que ensinam e não que exploram a loucura. Dica que eu dou: depois não chorem. Acabou o tempo, viu? Depois nós vamos conversar sobre isso. Acabou mesmo. O espiritual já falou que fechou a portinha, não tem conversa. Eu andei sabendo o que é, porque do vídeo da revelação que eu fiz no canal principal lá, eu tinha gravado 2 semanas atrás. O espiritual já me falou o que é. Acabou. Acabou. Fechou a porta. Quem entrou para o desenvolvimento mediúnico, entrou. Quem não entrou vai perder o seu Espírito Santo. Não vai mais conseguir conectar com Deus. Vai pedir ajuda para Deus, não vai ter. Vai buscar Deus e não vai encontrar. Somente aqueles que estão fazendo o trabalho para a espiritualidade, porque vão trabalhar para a espiritualidade e não brincar com a espiritualidade. Porque vão pegar e arregaçar as mangas, vai arregaçar as mangas e vai ter que trabalhar. Porque a espiritual não vai ficar falando e aumentando a intuição de todo mundo. Acabou, fechou o ciclo. A intuição não vai ser para todos. Vão buscar Deus e não vão encontrar. E para a gente encerrar, Poder 360, Moraes, após os ataques lá nos Estados Unidos.
abre aspas, extremistas terão aplicação da lei, fecha aspas. O gajo vai enfrentar tudo e todos. Meus queridos, pois bem, já tem gente nos treinando como será o anticristo. Eu mando, vocês obedecem. Olha lá, quem não fizer vai se lascar na unha do capeta. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Um ótimo feriado para vocês. Namastê.